E aí, galera? Beleza? Hoje o papo é pesado, mas importante. Vamos falar de 40 estrelas que se apagaram durante as novelas. Pois é, a vida real às vezes é mais dramática que a ficção. Prepara o coração, separa o lencinho e vem comigo nessa viagem no tempo. Ah, e não esquece de deixar aquele like maneiro! Vamos ao vídeo. Vamos começar falando sobre Daisy Tenório. Janeiro de 1993. Mulheres de Areia. Pronta para bombar. Daisy seria a Alice perfeita. Gravações iniciadas, expectativas lá em cima. Mas o destino quis diferente. Acidente de carro, 33 anos. A novela nem tinha estreado. Como substituir alguém que mal começou? A TV às vezes tem que improvisar, mas nada apaga a dor da perda. Otelo Zeloni. Galera, essa é pesada. Otelo arrasava como Dom Vespasiano em O Conde Zebra da Tupi. Mas 1963 terminou mal. Em 28 de dezembro, a novela parou. No dia seguinte, 29 de dezembro, Otelo partiu aos 52 anos. Um tumor cerebral levou nosso conde. Imagina o clima de Ano Novo nos estúdios? A vida, às vezes, escreve roteiros mais dramáticos que qualquer novela. Márcia de Windsor. Agosto de 1982. Ninho da Serpente, chegando ao fim na TV Bandeirantes. Márcia brilhava como Jerusa. Mas aos 48 anos, um infarto cruel. Na última semana da novela, Jerusa simplesmente evaporou da trama. Como fechar uma história com um buraco no elenco? A vida real às vezes escreve finais mais chocantes que qualquer roteirista. Celso Marques. Celso estava arrasando como cumprido em Gata Divisão da Globo. Mas o destino tinha outros planos. Em 21 de setembro de 1968, 2 dias antes de completar 26 anos, um acidente de carro levou o jovem ator. O personagem simplesmente sumiu. A novela seguiu, mas uma estrela se apagou cedo demais. Faz a gente pensar na fragilidade da vida, não é? Osmar de Matos, 1980, As Três Marias começando a brilhar. Osmar, com seus 22 anos, ia fazer o Kleber. Mas outubro trouxe a notícia que ninguém queria. Um acidente de carro levou o jovem ator. Ele mal tinha começado a gravar. O personagem sumiu. Como explicar para o público? Às vezes, as estrelas mais brilhantes são as que caem mais rápido. Hamilton Fernandes. Imagina só, 1968, novela Sangue e Areia bombando na Globo. Hamilton Fernandes arrasando como o vilão Dom Ricardo. Mas o destino pregou uma peça cruel. Um acidente de carro em janeiro deixou o ator 69 dias no hospital. Em 10 de abril de 1968, aos 48 anos, Hamilton se despediu. A novela teve que ser toda reescrita. Que loucura, né? Glauci Rocha. Outubro de 1971. Hospital da TV Tupi no auge. Glauci Rocha brilhava como Helena, mas o coração pregou uma peça. Em 23 de outubro, aos 41 anos, uma parada cardíaca silenciou a atriz. Faltavam só 5 capítulos. Imagina o clima nos bastidores. A novela terminou, mas ficou aquele gostinho de despedida inesperada. A vida imita a arte? Ou a arte imita a vida? Armando Bogos. Maio de 1993, Armando termina Sexy Appeal para Globo. Missão cumprida, né? Mas a leucemia não esperou. Aos 63, ele partiu. O pior? A minissérie só estreou em junho. Armando na telinha, mas não mais entre nós. Faz pensar, né? A gente nunca sabe se vai ver o resultado do nosso trabalho. Cada dia é precioso, galera. Wagner Bello. Agosto de 1994. Castelo Rá-Tim-Bum. Fazendo a alegria da criançada. Wagner era o Etevaldo, o ET mais querido da TV. Mas aos 29, a AIDS o levou. E como explicar isso para as crianças? Simples. Etevaldo foi brincar nas estrelas. Poético, né? Às vezes, as mentiras mais doces são as que contamos para proteger os corações mais puros. Oduvaldo Viana Filho. Maio de 1972. A Grande Família, fazendo todo mundo rir. Mas os bastidores choravam.
Oduvaldo, o gênio por trás dos roteiros, partiu aos 80 anos, vítima de câncer. Paulo Pontes até tentou assumir, mas a emoção era forte demais. Como continuar uma obra-prima sem seu criador? Às vezes, a família da TV perde um membro e nada é igual. Lutero Luiz. 1990, o sexo dos anjos bombando. Lutero, aos 58, lutando contra o câncer, teve que deixar as gravações. E o personagem? Ganhou na loteria e viajou. Criatividade para explicar o inexplicável. Em fevereiro, Lutero partiu. A novela seguiu, mas ficou aquele gosto de e se? A vida às vezes tira férias permanentes, né? Felipe Pinheiro. Novembro de 1993. Olho no Olho, na Globo. Felipe brilhando. 33 anos, futuro promissor. Mas o destino tinha outros planos, problemas cardiorrespiratórios e... Puf! E o personagem? Viajou, claro, a velha desculpa da TV. Mas como explicar para o público uma ausência tão repentina? Às vezes, a vida tira férias e não avisa ninguém. Janet Clare. Novembro de 1993. Eu prometo, prometendo grandes emoções na Globo. Janet era a mente brilhante por trás da história. Mas aos 58 anos, o câncer venceu. 60 capítulos escritos e... silêncio. Glória Pérez assumiu a missão impossível de terminar. Como continuar a visão de outra pessoa? Às vezes, as histórias mais emocionantes acontecem fora das telas. Zanoni Ferriti. Julho de 1978. Todo mundo ansioso pelo remake de O Direito de Nascer na Tupi. Zanoni ia arrasar como Dom Jorge Luiz. Mas 5 dias antes da estreia, tragédia. Um acidente de carro aos 32 anos. Adriano Reis assumiu o papel. Mas imagina o clima. A novela nem começou e já teve que lidar com uma perda. A vida não tem ensaio, né? Cassiano Gabus Mendes. Agosto de 1993. O Mapa da Mina, bombando na Globo. Cassiano, o gênio por trás da trama, escrevendo como louco. Mas aos 64, o coração disse, chega. Inacreditável. Ele deixou todos os capítulos prontos. A novela acabou 1 mês depois dele partir. Dedicação até o último suspiro. Será que ele sabia que era uma corrida contra o tempo? Ricardo Zambelli. Carnaval de 1985. Todo mundo feliz. Um sonho a mais. Estreando na Globo. Ricardo ia ser o Felipe, mas a folia virou tragédia. Um acidente de moto aos 34 anos. A novela mal tinha começado. Felipe nunca existiu. Como lidar com uma perda antes mesmo do luz, câmera, ação? O show tem que continuar, mas às vezes dói demais. Luiz Carlos Arutin. Janeiro de 1996. Idade da Loba, quase no fim. Luiz Carlos arrasando como sempre, mas o destino escreveu um final trágico. Incêndio no apartamento, 62 anos. Ele salvou a família, mas não conseguiu escapar. Herói na vida real. As cenas já estavam gravadas. Assistir deve ter sido de partir o coração. Às vezes, os verdadeiros heróis não usam capa, usam coragem. Raquel Martins. Dezembro de 1974. Barba azul, bombando na Tupi. Raquel Martins era a Zazá que todo mundo amava. Mas o câncer não perdoou. Aos 62 anos, ela se despediu. Sabe o pior? Não deu nem para substituir. Zazá simplesmente sumiu da trama. Como explicar para o público? Às vezes, o show não pode continuar. E isso parte o coração. Daniela Pérez. Dezembro de 1992. De corpo e alma, a todo vapor. Daniela brilhava como Yasmin, mas o destino escreveu o capítulo mais cruel. Assassinada aos 22 por um colega de elenco, o Brasil parou. Glória Pérez, mãe e autora, seguiu escrevendo com o coração partido. Às vezes, a realidade supera qualquer ficção em crueldade. Chiquinho Brandão. 1991, O Sorriso do Lagarto, na Globo. Chiquinho gravou 20 capítulos e... Boom! Acidente de carro aos 39. E agora? Simples ou não? Inventaram um primo. Stefan Ercesian entrou na jogada. Criatividade é tudo, né? Mas será que o público comprou?
A TV tem seus truques, mas substituir alguém querido? Missão quase impossível. Lauro Corona. 1989, Vida Nova. Na telinha, vida real em pausa. Lauro brilhava como Manuel Vitor. Mas a AIDS não perdoou. Aos 32 anos, ele teve que se despedir. A cena final? De partir o coração. Manuel indo para Portugal na chuva, ao som de Fernando Pessoa. Arte imitando vida ou vida virando arte. Às vezes, a realidade escreve os roteiros mais emocionantes. Rogério Cardoso. Julho de 2003. A Grande Família, fazendo todo mundo rir. Rogério era o seu Flor que a gente amava, mas aos 66, um ataque cardíaco. Fulminante. Do nada, a família ficou menor. Como rir depois disso? A TV às vezes tem que encontrar graça mesmo com o coração partido. Afinal, o show não pode parar, né? Miriam Pires. Setembro de 2004. Senhora do Destino, arrasando na Globo. Miriam brilhava como Clementina. Aos 77, a saúde disse, chega. Na ficção, hospitalizada. Na vida real, partiu. Falência múltipla dos órgãos. Como separar ficção e realidade quando as duas são tão cruéis? Às vezes, a vida imita a arte de um jeito que parte o coração. Ema da Vila. 1985. A Gata Comeu, prestes a estrear. Ema seria a Dona Biloca. Tudo pronto, expectativa na mil. Mas uma semana antes, bum! Um AVC aos 68 anos. Norma Geraldi entrou de última hora. Imagina o estresse nos bastidores? A TV tem seus dramas, mas a vida real? Essa sim sabe como chocar a audiência. Cláudia Magno. 1994. Sonho meu na Globo. Cláudia entra no meio, anima todo mundo. Mas a saúde não colaborou. Janeiro de 1994, aos 35, a AIDS levou nossa estrela. O personagem sumiu sem explicação. Como continuar sonhando quando a realidade é tão cruel? A TV, às vezes, tem que engolir o choro e seguir em frente. João Alberto Pinheiro. Janeiro de 1991, Pantanal, chegando ao fim na manchete. João Alberto arrasava como o mordomo Zaqueu. Mas assim que a novela acabou, puf! AIDS, aos 31 anos. Mal deu tempo de comemorar o sucesso. A vida tem dessas, né? Você brilha, brilha e do nada, escuridão. Faz a gente pensar no que realmente importa. Walter Avancini. 2001. A Padroeira na Globo. Walter dirigindo, criando magia. Mas em julho, a saúde disse, corta. Afastado da produção, ele partiu em setembro aos 66. Câncer. Nunca viu sua obra finalizada. Imagina criar algo tão grandioso e não ver o resultado? A vida às vezes é a diretora mais cruel de todas. Maramanzã. 2009. Caminho das Índias, fazendo sucesso na Globo. Maramanzã era a Ashima quem cantava. Mas aos 57, o câncer no pulmão disse, chega. Na novela, viagem à Índia. Na vida real? Uma viagem sem volta? Como separar ficção e realidade quando as duas doem tanto? Às vezes, as histórias mais tristes são as que a gente não vê na TV. Mário Lago. Maio de 2002. O Clone, fazendo história na Globo. Mário Lago, aos 90, dando show como sempre. Mas o enfisema não perdoou. Ele partiu antes do Grand Finale. Imagina perder uma lenda no meio da trama? Como substituir o insubstituível? Às vezes, a TV tem que seguir em frente, mesmo com o coração partido. Marli Bueno. Abril de 2012. Rei Davi. Na Record fazendo história. Marli, aos 78, já tinha gravado tudo. Missão cumprida. Mas uma cirurgia de emergência. E ela partiu. A série continuou, mas com um brilho diferente. Como assistir sabendo que ela não está mais aqui? Às vezes, as maiores atuações são aquelas que continuam mesmo depois que as câmeras param. Jardel Filho. 1983. Sol de verão. Esquentando a Globo. Jardel era o Heitor que todo mundo amava. Mas aos 54 anos, o coração disse, chega. Um ataque fulminante e puf! Heitor teve que viajar na trama. Imagina ter que inventar uma desculpa dessas? A novela continuou,
mas uma sombra ficou. Será que o público sentiu? Marília Pêra. Dezembro de 2015. Pé na cova, fazendo rir e chorar na Globo. Marília era a Darlene que todos amavam. Aos 72, o câncer levou nossa diva. Mas as gravações já estavam prontas. Como assistir sabendo que ela não está mais aqui? Às vezes, os maiores aplausos são aqueles silenciosos, de admiração por quem fez arte até o último instante. Miguel Magno. Agosto de 2009, toma lá, dá cá, fazendo a gente rir na Globo. Miguel era a doutora Darcy que todo mundo amava. Aos 58, o câncer levou nossa estrela. Como rir depois disso? A TV às vezes tem que encontrar graça mesmo quando o coração está partido. Porque rir é a melhor homenagem que podemos fazer. Alexandre Lipiani. 1997, Chica da Silva, na manchete. Alexandre era o padre Eurico, abençoando a trama. Mas em julho, aos 32, um acidente de carro. Sua última cena foi ao ar com uma homenagem da produção. Como fechar uma história sem um de seus personagens principais? Às vezes, a TV tem que improvisar finais que a vida não permite. Ariclé Pérez. Março de 2006. JK fazendo história na Globo. Ariclé, aos 62, era a mãe do protagonista. Gravações terminadas, missão cumprida. Mas 2 dias depois, tragédia. Uma queda do 10º andar. Suicídio? Mistério até hoje. Como assistir sabendo que ela não está mais aqui? Às vezes, os bastidores escondem as histórias mais tristes. Gianfrancesco Guarnieri. Julho de 2006. Belíssima. Chegando ao fim na Globo. Gianfrancesco, o Pepe Molina, lutando bravamente. Sentado, poucas falas, muita força. 13 dias após o último capítulo, partiu. Como não se emocionar vendo essas cenas? Às vezes, os maiores heróis são aqueles que brilham até o último instante, mesmo quando as luzes estão se apagando. Sérgio Cardoso. 1972. O primeiro amor conquistando o Brasil. Sérgio Cardoso era o galã Luciano. Mas em 18 de agosto, o coração do ator parou aos 47 anos. Faltavam 28 capítulos. Leonardo Vilar assumiu o papel, mas a saudade ficou. Como substituir um ícone? A novela seguiu. O amor continuou, mas uma estrela se apagou. Será que o público sentiu a diferença? Ieda Alves. 2012. Aquele beijo na Globo. Ieda, aos 83, era a Dona Patrícia que todos adoravam. Mas o câncer não perdoou? Como fechar uma história sem um de seus personagens? A TV às vezes tem que costurar finais que a vida desfaz. E a gente? Fica com aquela saudade de quem fez arte até o último segundo. Márcia Cabrita. 2017. Novo Mundo, na Globo. Márcia lutava contra o câncer desde 2010. Entrou, saiu, lutou como uma leoa. Novembro de 2017, aos 53, ela partiu. 1 mês após o fim da novela. Como não se emocionar com tanta garra? Às vezes, os maiores dramas acontecem longe das câmeras. E os verdadeiros heróis? São aqueles que sorriem, mesmo quando dói. Francisco Milani. Agosto de 2005, A Grande Família, de novo. Francisco era o tio Mala, substituindo o Rogério. Aos 68, o câncer levou nossa estrela. Imagina perder 2 atores na mesma série? Como explicar para o público? A família da TV ficou menor, mas o carinho só aumentou. Às vezes, as maiores homenagens são continuar rindo, mesmo com o coração apertado. Domingos Montagnier. Setembro de 2016. Velho Chico, emocionando o Brasil. Domingos era o santo que todos adoravam, mas um mergulho no São Francisco e aos 54, ele se foi. Afogamento. Como terminar uma história sem seu protagonista? A TV teve que ser mágica. Olhares para a câmera, como se ele estivesse ali. Às vezes, a realidade é mais cruel que qualquer roteiro. Cláudio Cavalcante. Setembro de 2013, sessão de terapia, pronta para GNT. Cláudio, aos 73, tinha arrasado nas gravações, mas 1 mês antes da estreia, partiu. Choque cardiogênico, falência múltipla.
Como assistir sem se emocionar? A TV às vezes nos faz terapia, mostrando que a vida é frágil e preciosa, e que cada cena pode ser a última. Luiz Carlos Tourinho. Janeiro de 2008. Desejo proibido. A todo vapor na Globo. Luiz Carlos era o nezinho que todos amavam. Aos 43, aneurisma cerebral. Do nada, silêncio. 4 meses antes do fim da novela. Como explicar para o público? A TV às vezes tem que inventar finais que a vida não permite. E a gente? Fica com aquele gosto de e se? Nair Belo. Novembro de 2006, Pé na Jaca, prestes a estrear na Globo. Nair, aos 75, pronta para arrasar. Mas uma semana antes, coma. Abril de 2007, a estrela se apagou. Arlete Salles assumiu, regravou tudo. Como substituir uma lenda? A TV às vezes tem que ser mágica, mas nem toda mágica consegue trazer de volta quem já partiu. Caramba, galera! Que viagem no tempo, hein? Essas 40 estrelas podem ter partido, mas continuam brilhando nos nossos corações. Valeu por embarcar nessa montanha-russa de emoções. Se curtiu, manda aquele like monstro e se inscreve no canal. Quer mais histórias dessas? Comenta aí embaixo e lembra, a vida é uma novela, curta cada capítulo. Até a próxima, galera!